Você já acordou com a sensação de que tá atrasado na sua própria vida? Porque lembra que quando tudo na tua vida é prioridade, nada é, de fato, uma prioridade. E aí você faz o quê? Ativa o piloto automático e fica na sua zona de conforto. Ter muitas opções não aumenta a nossa liberdade, aumenta a nossa angústia. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser consistente. E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Davi, esse é meu canal, e aqui eu falo um pouco sobre desenvolvimento pessoal, trago algumas reflexões e também falo sobre psicologia, afinal de contas é a minha área de estudo, e também filosofia. Então, bora lá pro tema do vídeo de hoje. E eu quero começar fazendo uma pergunta rápida pra você, já pra gente começar aqui a refletir. Você já acordou com a sensação de que tá atrasado na sua própria vida? Tipo assim, você nem levantou da cama ainda, mas já sente que deveria estar fazendo mais. Que tem alguma coisa acontecendo em algum lugar, só que você não tá lá. Que existe uma versão sua melhor, né, mais organizada, mais no controle de toda a situação. Porém, você ainda não está lá. Essa versão parece que ainda não é a que existe. Cara, se você respondeu sim para essas perguntas, eu sinto que você deve carregar um peso muito grande. E a verdade é que isso não acontece porque você é preguiçoso, ou bagunceiro, ou desorganizado. Acontece porque a vida moderna se tornou um rodízio de opções. Todo dia, alguém aparece com "você precisa disso agora". Esse é o novo mercado do momento. Essa é a nova solução. Se eu conseguir em 3 meses, você também consegue. E aí você olha para isso tudo e você quer abraçar tudo de uma vez só. Só que existe um grande problema nisso. É que quando você tenta abraçar tudo, você acaba não conseguindo segurar nada. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sobre esse caos mental de viver a vida de 10 pessoas em uma só, ao mesmo tempo. E o mais importante, sobre como recuperar o foco perdido. E se você se interessou pelo tema desse vídeo, eu quero te pedir um like. Eu sei que pode parecer bobeira, mas isso ajuda muito canais pequenos como o meu a crescerem aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, bora pro que interessa. A gente cresceu ouvindo que liberdade é ter muitas opções, mas a psicologia diz justamente o contrário. Existe um conceito muito importante criado pelo psicólogo Barry, que é o paradoxo da escolha. Tá, e como é que isso funciona? Bem simples. Quanto mais opções você tem, mais ansioso você fica. E quanto mais ansioso você fica, mais indeciso você se torna. E quando você se sente indeciso, você também se sente frustrado. Então, o que ele diz? Que todas essas coisas estão interligadas entre si. E também acaba explicando uma série de coisas na nossa vida. Sabe quando você chega em casa do trabalho e você fala assim, pô, vou assistir um filme hoje. E aí você tem lá milhões de opções de streaming. Só que aí você tem diversos catálogos. Você tem a Netflix, Disney+, HBO, enfim, vários. Então, primeiro você tem que decidir para onde você vai. E depois que você decide, dentro de cada serviço, tem uma porrada de filme. E você tem que escolher um para assistir. E aí, quando você já viu, você já passou quase 40 minutos tentando escolher um filme. E aí, pô, já é 10 horas da noite, você tem que dormir, no dia seguinte você acorda cedo, e aí você, deixa pra lá, outro dia eu assisto. Ou então, você repete esse mesmo processo no final de semana. E aí sim, você vai ter o tempo para assistir o filme. Mas, quando você finalmente escolhe, aí você pensa, putz, será que existe alguma coisa melhor? Provavelmente tem algum filme melhor em algum lugar, talvez em outra plataforma, que eu poderia estar assistindo agora. E sabe onde também isso acontece muito? Em aplicativo de relacionamento. No Tinder da vida. Você tá lá deslizando para um lado, para o outro. Por que muita gente encalhada não consegue desencalhar com o Tinder? Porque essas pessoas deram um like lá, conheceram um cara legal, uma garota bacana, estão lá iniciando uma conversa, mas ficam com aquela sensação de que pode ter alguém melhor na próxima curtida, no próximo match, no próximo encontro. E aí acaba não desenvolvendo nada com aquela pessoa bacana que ela já tá ali conhecendo. São duas situações bem diferentes, mas o conceito por trás é o mesmo. E assim, isso daí não é uma frescura. É só o seu cérebro tentando encontrar a melhor alternativa. A alternativa perfeita. Porque ele acha que sempre vai ter alguma coisa melhor por vir. E é aí que mora a ironia. Ter muitas opções não aumenta a nossa liberdade. Aumenta a nossa angústia, a nossa ansiedade. Tem um autor chamado Stephen Covey, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, tá? Se eu estiver falando errado, por favor, me perdoe. Ele é o autor do livro Os 7 Hábitos. E tem uma frase que é genial. Quando você define o que é importante, você descobre o que não é. Então, meu caro amigo, o que eu quero dizer é o seguinte. A maioria das pessoas
não está se sentindo perdida porque não sabe o que fazer ou porque não tem o que fazer. É porque elas não sabem o que elas precisam deixar de fazer. Entendeu a diferença? E agora eu já tô avisando, eu vou dar uma pesada no clima, mas é pra melhorar depois. Então, continua aqui contigo. Existe uma coisa que afeta todo mundo, que se chama a fadiga da decisão. Tá, Davi, o que é essa bagaça? É como se seu cérebro fosse um smartphone. Ele tem uma bateria. Quando você vai dormir, você bota seu telefone pra carregar, e quando você acorda, ela tá como? Com a bateria 100%. Mesma coisa é o seu cérebro. Ele tá descansado, ele tá com a bateria 100%. Só que ao longo do dia, ela vai se desgastando, até que chega um ponto que ela acaba. E aí, quando essa bateria acaba, você começa a tomar as piores decisões possíveis. Eu não sei se você já fez dieta alguma vez na vida, mas você deve conhecer alguém que já deve ter feito. Normalmente, no início do dia, a pessoa tá mais focada, tá ali no café da manhã, no almoço, mas chega em casa, depois da janta, bate aquela vontade desesperadora de comer um docinho, você quer comer um chocolatinho, e aí o que você faz? Você acaba rendendo. No início do dia você consegue se controlar mais do que à noite. Por quê? Fadiga da decisão. Tem um estudo muito famoso com juízes em Israel, onde eles estavam analisando pedidos de liberdade condicional durante o dia. E aí, o que perceberam? Que se esse pedido fosse analisado logo nas primeiras horas da manhã, a probabilidade dele ser aprovado era de 65%. E quando se aproximava ao horário do almoço, essa probabilidade se aproximava a zero. Não é que os juízes ficavam piores, é só que os juízes ficavam cansados. E aí, quando o seu cérebro cansa, ele procura a opção mais segura, a opção mais simples, a opção mais automática. E aí, quando a gente vai trazer para a nossa vida, isso acaba se tornando a procrastinação, a falta de vontade, irritação. É aquele famoso, depois eu vejo, não, outra hora, agora não. Então entenda uma coisa, você não tá sem energia porque você é desorganizado. Você tá sem energia porque o seu cérebro passou o dia inteiro tomando decisões. E dentro desse tanto de decisões que ele teve que tomar, tem coisas bem pequenas, né? Micro decisões. Inclusive coisas bem inúteis, se a gente parar pra pensar. Inúteis, entre aspas. Vou responder o WhatsApp ou não? O que eu vou vestir hoje? O que eu vou comer? Quando eu vou comer? Eu começo esse novo projeto agora ou não? Qual tarefa eu faço primeiro? Chegou uma notificação, eu vou olhar ou não? Tudo isso, pouco a pouco, vai drenando a sua energia durante o dia. E aí o que acontece? Chega a hora de você tomar uma decisão importante. Cadê a energia? Não tem. E aí você faz o quê? Ativa o piloto automático e fica na sua zona de conforto. Então, acho que já deu para você entender que isso não é uma questão de caráter. A gente está falando sobre comportamento, sobre biologia. E agora entra um vilão moderno na área. A síndrome do objeto brilhante. Você já ouviu falar? Essa síndrome nada mais é do que aquela convicção que você tem de que a sua próxima ideia vai ser bem melhor do que a ideia atual. Aí você começa um projeto, você tá lá animadão, você dá o melhor de si. Só que aí passam 2 semanas e aí parece que essa energia foi para outro lugar. Você encontra a sua primeira dificuldade e aí você começa a procurar como resolver aquele problema. E aí, sei lá, você esbarra com um vídeo dizendo: existe um jeito muito melhor de fazer isso. Tente fazer aquilo. Isso daqui que você está fazendo, coisa do passado, esquece, agora tem uma nova tendência. E isso já é o suficiente para você deixar de fazer o que você estava fazendo e começar a focar em outras coisas. E aí você começa a correr atrás de uma nova ideia, que tá ali brilhante. Ela parece mais fácil, ela é mais sedutora, parece mais rápida, né? Mais resultados. E aí passam mais alguns dias e tudo se repete. Tá lá você recomeçando, ou melhor, começando uma coisa nova. Você acaba se tornando um especialista em começos, um eterno aprendiz que nunca evolui. A verdade profunda que precisa ser dita é a seguinte: quem não se aprofunda, não colhe. Se você trocar o caminho toda hora, você sempre vai voltar para a estaca zero. E cara, Sêneca já falava isso lá atrás. Quem tá em todo lugar, não tá em lugar nenhum. E é basicamente isso. Se você tá espalhando a sua energia, você tá perdendo força. Trabalhar focado não significa trabalhar fazendo mais. Ter foco não significa fazer menos. Significa fazer melhor. E agora vem a parte boa. Existe uma saída para isso. Todo problema tem uma solução. E como eu já disse, né, os estoicos já falavam sobre isso há muito tempo.
Uma coisa muito simples, mas que é transformadora. Você precisa focar naquilo que você pode controlar. Você não controla quando os resultados vão chegar, como as pessoas vão reagir, se o caminho que você vai tomar vai ser mais rápido ou mais lento, se você vai ter reconhecimento, mas você pode controlar a sua disciplina, seu foco, sua presença, sua consistência. E no fim das contas, é isso que importa. É o que você pode fazer por você hoje. Existe uma metáfora estoica que é sempre bacana de lembrar. Se você tentar cavar 10 poços diferentes, você não vai achar água em nenhum deles. Mas se você cavar um poço profundo, aí sim você encontra. Então o nosso problema hoje é que a gente está cavando 10 centímetros em 10 lugares diferentes, ao invés da gente se aprofundar em um só. Aí a gente fica com essa sensação de que nada está dando certo, de que as coisas não estão caminhando. E para completar um pouquinho essa bagunça, eu queria falar sobre o conceito de trabalho profundo, que diz o seguinte: a maior habilidade do século XXI é a capacidade de se aprofundar, enquanto as outras pessoas estão por aí distraídas. Aí, pensa comigo, não é que isso é verdade? Tá todo mundo aí especialista em multitarefa, se gabando de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Só que ninguém percebe que o nosso cérebro não funciona dessa forma. Multitarefa não significa produtividade. Na verdade, a multitarefa nada mais é do que uma dispersão. E para fechar com chave de ouro, eu quero deixar aqui uma citação do James Clear. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser consistente. Então, cara, não é sobre você ter motivação todos os dias. É sobre você repetir o básico, mesmo quando você não quer. Quando você começa a fazer isso, aí sim, as coisas começam a entrar em movimento. Então sim, você pode fazer muita coisa, mas você não deve fazer muita coisa ao mesmo tempo. Você não precisa de 5 versões de você fazendo 5 coisas diferentes ao mesmo tempo. Você só precisa de uma versão, a que está agindo e a que está presente. Então, para fechar esse vídeo, eu queria propor para você um desafio de 30 dias. Você vai escolher uma prioridade sua, só uma. Porque lembra que quando tudo na tua vida é prioridade, nada é, de fato, uma prioridade. Então, você vai escolher uma coisa muito importante que você vai trabalhar focado durante 30 dias. Você vai mergulhar nela, vai se aprofundar, sem interrupção, sem mudar de ideia quando as coisas começarem a dar errado. Você vai insistir nela durante 30 dias. E aí, depois desse mês, você volta aqui e me conta se tua vida começou a andar com mais fluidez que você já não via há muito tempo. E se você for participar desse desafio, deixa aqui embaixo o comentário. Quando você comenta, você acaba se comprometendo. E ao se comprometer, você acaba criando uma certa expectativa de que você pode e deve cumprir aquilo. E no fim do dia, a conta é até bem simples. Você já tentou fazer de tudo. Você já tirou para todos os lados. Agora você vai focar em uma coisa só. E você vai fazer direito. E a resposta, lembra, não está no seu controle. Você vai fazer a sua parte. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva. Se gostou do tema, de novo, deixa um like, vai me ajudar muito. E se quiser fazer qualquer tipo de comentário, fica à vontade, tá bom? Então, um grande abraço e até semana que vem. Tchau!